O Fluminense fez o pedido de abertura de inquérito para apurar a denúncia de racismo do último Fla-Flu. Bem, vou explicar para você o que é isso e qual é a importância, de fato, do Fluminense ter feito esse pedido logo depois da vinheta, beleza? Então roda aí a vinheta do Giro de Notícias, que além disso, nesse vídeo aqui, ainda tem também, agora a gente pode começar a debater um pouco melhor os outros casos de preconceito que aconteceram no domingo e que em nenhum momento estão sendo apurados. É hipocrisia, é um problema, e como isso só mostra a disposição que as pessoas têm não de resolver o problema, mas de achar um bode expiatório. Roda aí a vinheta, depois a gente conversa. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Se você me conhece, eu também sou o Gabriel Amaral. Esse vídeo aqui é um vídeo de giro de notícias, né? Eu normalmente trago muitas notícias, a gente tá naquele período em que tem jogo direto, acaba tendo poucas notícias. A gente não sabe, por exemplo, se o Luiz Henrique tá lesionado, se quando que Pineda volta, enfim. O Fluminense não divulga muito isso. Mas sabe o que foi divulgado hoje? Hoje não, já há um tempo. Que o Cariocão 2021 está no OneFootball. Exatamente, o OneFootball patrocina aqui o Raiz Tricolor e que, se você não sabia, eu já falei isso aqui, né? O aplicativo OneFootball, o link tá aqui embaixo pra você fazer o download, tá? Ele transmite no modo pay-per-view, ou seja, você paga por jogo. Enfim, dá pra ver todos os jogos lá no aplicativo do OneFootball, com uma qualidade legal bem melhor do que os aplicativos, enfim, que tem tido aí. Na verdade, em relação a aplicativo, é um dos poucos aplicativos, acho que o único que eu conheço, aplicativo de fato mesmo tá transmitindo. Porque os outros ali ou estão no YouTube, agora não mais, né, com a saída lá do Flow, só estão na Twitch, ou então é direto numa aba ali da internet. Dá pra você baixar e assistir no modo pay-per-view pelo Cariocão. Tem um detalhe, tá? Dá pra você ganhar uma camisa de graça do seu time. Como? No concurso cultural. Você sabe o que é, mas a gente chama de concurso cultural. É bom destacar, tá? O link tá aqui na descrição. Você vai clicar e vai lá. A resposta mais criativa, vai seguir as instruções lá. E a resposta mais criativa vai ganhar não só a camisa do Fluminense, né? Você que tá me assistindo, a camisa do torcedor do Fluminense vai ganhar a camisa de graça, mas vai conseguir assistir todos os jogos do Fluminense de graça. Exatamente, todos. Não é só o que passa nas outras empresas, no jogo de graça, no jogo aberto ali, não. Vai conseguir assistir todos de graça com o OneFootball, participando desse concurso cultural. A melhor resposta, a resposta mais criativa, vai ter esses benefícios. Então, corre lá, o link tá aqui na descrição. Bem, agora me alonguei um pouquinho, né, na questão do Carioca, mas beleza, eu sei que, uma parada maneira como o futebol tá trazendo, né? Sei que é do interesse de muita gente. Mas vamos lá, a gente começa falando sobre o Fluminense. O Fluminense soltou uma nota, né? A assessoria do Fluminense, a informação de que encaminhou o pedido de abertura de inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva para poder apurar essa denúncia de racismo contra o Gabriel Barbosa do Flamengo, que teria partido da torcida do Fluminense, né, de um torcedor do Fluminense. Vamos lá, como que tá o caso até agora, para você entender essa questão mais jurídica assim. O TJD, né, o Tribunal de Justiça do Rio, já divulgou uma nota, ainda foi na segunda-feira, na verdade, falando que estava atento e estava esperando, aguardando a documentação do jogo, leia-se, a súmula, enfim, estava analisando provas para poder, numa minuciosa apuração, tomar as devidas providências e punir com rigor os infratores dos últimos fatos ocorridos. Ou seja, não deixou aberto. Não falou que era questão do racismo, não falou que era questão da homofobia. Deixou em aberto o TJD. O Fluminense encaminhou esse pedido ao TJD, ou seja, o próprio Fluminense pediu para abrir o inquérito depois que a súmula foi divulgada e consta na súmula o árbitro dizendo que tomou ciência através de um vídeo na internet a possibilidade de ter havido, sim, uma agressão de racismo, um crime de racismo. Vale destacar, não consta na súmula o canto homofóbico da torcida do Flamengo. A gente vai abordar isso depois. O Fluminense fez esse pedido, encaminhou esse pedido pro TJD para abertura de inquérito. Para quê? Para ser apurado. Para poder a denúncia de racismo ser, de fato, investigada.
como o próprio Fluminense falou, na nota, e o Mário Bittencourt confirmou ainda na entrevista ontem, o Fluminense ia fazer esse pedido, ia fazer essa abertura conjunta ali entre o TJD e o Fluminense colaborando de todas as formas, a gente sabe que isso ameniza punição, e a visão ainda do Fluminense, não sei se agora, já na terça-feira, mas a última posição oficial do Fluminense ou de algum representante oficial é de que o áudio era inconclusivo. Como eu falei, eu já reouvi várias vezes, já reouvi tirando o áudio da torcida, já reouvi em velocidade mais devagar e etc. E a palavra que ainda mais se assemelha de ter sido gritada é a palavra macaco, pra mim. Mas entendo que de algumas formas ali você não tem como concluir. Na verdade é bem claro pra mim. Pra mim é bem clara a minha opinião. De que, pra mim foi... Gabriel, dá o veredito aqui agora. Pra mim foi gritado isso. Porém, eu não tenho como dizer que é nítido. Eu não tenho 100% de certeza que isso foi gritado, mas é a palavra que mais se assemelha nesse caso. Entendo também quem tá tendo visões diferentes, mas vejo isso como algo que pra mim foi gritado sim. Dito isso, o que isso muda? Beleza, o TJD provavelmente vai aceitar essa abertura de inquérito e vai começar a investigar o caso do racismo. O Fluminense está vendo câmeras, etc., mas sendo bem sincero mesmo, assim, acho muito difícil que se identifique, porque foi perto da jornalista, então, e do intervalo do jogo, sabem exatamente o minuto do caso. Então, as câmeras do estádio podem até seguir o caminho da jornalista Isabelle, seguir e ver perto dela se houve o grito de fato. Só que o problema é, muito provavelmente esse grito foi feito pro campo, as câmeras são de trás, pelo que eu vi lá do Engenhão, lembro lá do Engenhão, as câmeras são de trás. Então provavelmente não vai pegar leitura labial, o som, muito dificilmente a câmera lá de cima vai captar o som, mesmo som que é captou do celular e tal. Muito provavelmente não vai se ter uma conclusão de fato sobre o caso, se houve ou não houve. Acredito que as câmeras não irão resolver. Gabriel, e testemunho ocular? Você tem dois problemas para isso. Um segurança falar que viu. Ele vai ter que explicar o porquê que ele não fez nada. Então, dificilmente um segurança vai falar. Segundo caso, um outro torcedor, e lembrando que estava num setor que só tinha torcedores do Fluminense, um outro torcedor falar alguma coisa, ir lá e falar, não, eu vi, tá acontecendo assim, assim, assado. Também acho difícil disso acontecer por alguns motivos. Vamos lá, algumas perguntas, né? Esse torcedor denunciando e o Fluminense perdendo ponto. Vai ter vontade? Vai ter vontade desse torcedor do Fluminense de querer denunciar pro Fluminense poder e tal, de alguma forma, perder ponto? Acho pouco provável. Segundo ponto, a possibilidade desse cara que tá perto, dessas pessoas que estivessem perto, etc., e estivessem ouvido, serem racistas também. Enfim, né? Então, sempre há essa possibilidade. Outra hipótese, o medo. A pessoa que mesmo, vou denunciar, vou fazer isso tudo, e se o Fluminense perde ponto, e essa pessoa fica marcada por perder pontos, a possibilidade dela ser... até apanhar de verdade, sofrer agressões depois, isso vai acontecer? Então, assim, essas possibilidades acho que inibem também a própria pessoa de ir lá falar alguma coisa. Então, acho pouquíssimo provável que achem provas, tá? Definitivas sobre o caso de racismo ou não. Só que são dois problemas que vão permanecer, não necessariamente são do mesmo tamanho, tá? Independente do que foi dito ou não dentro do estádio, ou nesse vídeo, etc., o preconceito, de qualquer forma, precisa ser combatido. Ponto. Isso é fato. Segundo problema. Independente do que foi dito ou não no estádio, a conclusão da opinião pública já tá fechada. Houve racismo. E o Fluminense não pode ser absolvido, mesmo que juridicamente não encontrem provas. Então isso vai ser uma conclusão difícil. Porque, como eu falei, eu acredito que o Fluminense não será punido. Pelo menos dentro do que eu já vi de jurisprudência, etc. Tem o caso do Grêmio, como eu citei lá, que é bem mais audível, é bem mais nítido, né? O grito de macaco, etc. O Grêmio foi a julgamento, foi condenado a pagar multa e depois foi absolvido. Então acho bem possível de que, sabe o que vai acontecer? O Fluminense deve ser julgado, deve ir a julgamento, deve ser montado um circo para perda de pontos e etc. E no final uma multinha. E vai passar uma imagem ferrando as duas coisas. Uma, como eu falei, mesmo se não tiverem provas, estou considerando que não achem um outro vídeo, alguma coisa, tá? Se não tiverem provas, o Fluminense vai ser o bode expiatório da situação.
enfim, e vai pagar na opinião pública como um clube que não só foi racista, como foi pro tribunal defender de que, pelo fato de não haver provas, não deveria ser condenado, e na verdade se defender de racismo, é isso que a opinião pública vai falar. Vocês estão vendo esse vídeo daqui a 3 meses, é isso que vai estar acontecendo, tá? Ou talvez menos. E por outro, o caso de racismo vai ser debatido com o clubismo. Porque vai ter tricolor defendendo de que não foi, etc., e de que não deveria ser punido, enfim, vai ter tricolor defendendo, além da conta, além do caso judicial, e vai ter torcedor de outro clube também falando besteira. E tirando conclusões, como eu falei, que só atrapalham o debate. Eu vou botar pra rodar um vídeo aí do Carlos Eduardo Mansur, lá no Redação Sport TV de ontem, falando sobre o Flamengo. E aí é um outro ponto que eu quero deixar aqui de discussão. Eu vou botar o vídeo pra poder rodar e vou pausando pra poder comentar, beleza? Vamos lá. Precisa entender. Uma das questões para mim é que muitas vezes as mensagens passadas elas não são suficientemente contundentes, né? Por vezes há uma tentativa de, se é veemente, quando se trata de apontar o dedo ao outro, e se é mais condescendente ou se tenta minimamente amenizar ou relativizar, quando parte da sua cor de camisa. E não pode ter clubismo nessa discussão. Só para introduzir aí o assunto, né? O que ele tá falando? De que ele vai falar? Sobre o caso do Flamengo. O Flamengo. A gente viu vídeo, já passei aqui no canal e etc. Vídeos de casos claros de cantoria, também, esses também mais nítidos até do que o do Fluminense, de homofobia. Mas é algo que se tornou mais comum. A nota do Fluminense foi criticada, eu já critiquei aqui alguns pontos da nota também em vídeos aqui do canal. A nota do Flamengo não foi criticada sobre o caso de homofobia, porque ela não existiu. Já são 48 horas e não há críticas à diretoria do Flamengo, pelo menos não de muitos jornalistas que criticaram a do Fluminense. E aqui, novamente, eu demorei até a falar sobre esse assunto, justamente para não parecer que era uma defesa à atitude do Fluminense, do torcedor do Fluminense, etc. Não tem nada a ver com o time nem nada. Não deveria ter. O Fluminense se manifestou, está ajudando no processo, etc. Independente das outras situações, ou da forma como isso acontece, há um desejo de, pelo menos, colaborar com a investigação do Fluminense, que é o mínimo, exato. Não vejo críticas pesadas ou na mesma intensidade de parte da mídia, ou pelo menos uma parte que foi extremamente crítica à do Fluminense, como deveria ser a atitude do Flamengo. A mídia, a repercussão, a opinião pública já definiu, como eu falei. Houve o caso de racismo. Não estou entrando nesse caso aqui ou da importância disso. Mas o que o Mansur vai falar agora é extremamente importante e não pode ser esquecido nesse debate. Então, eu acho que da mesma forma que eu acho que a nota do Fluminense ela não é suficientemente contundente, aliás, longe disso, para o que é o tamanho de um tema importante quanto o racismo, como acho que, ao ser corretamente contundente, como foi o Flamengo, como foi o Gabigol, o mesmo Flamengo deveria ser contundente em relação a algo que é contínuo e é um ato coletivo de torcedores, que são os gritos homofóbicos em relação à torcida do Fluminense. Não adianta ser de cada lado. Estou falando agora desse aspecto do Flamengo, falei do Fluminense, mas serve para vários outros clubes. Não adianta ser contundente apenas quando é para apontar o dedo para o outro lado. Tem que ser para assumir os equívocos que acontecem com a sua cor de camisa. Porque o abuso contra minorias em estádio de futebol, ele não pode ter cor de camisa. Acho que só vale registrar também que o Fluminense agora diz que está em busca das imagens e que vai apurar o incidente. Bem, e aí depois, enfim, foi falado isso esse vídeo de ontem. Vale destacar, como eu falei, esse ponto aqui não é para tirar o foco do possível crime do torcedor do Fluminense, e é possível porque, como eu falei, eu acho que foi, mas não acho nítido no áudio. Dependeria de novas... Se eu sou o juiz, eu não sou especialista nisso, dependeria de novas provas para eu poder bater o martelo, apesar da minha opinião. Mas trazer... Essa parte aqui é para trazer o debate sobre esse clubismo na cobertura direta do caso. Porque o torcedor do Náutico que ficou sabendo do caso do Fluminense não ficou sabendo do caso do Flamengo. E por que não ficou sabendo? Porque a exigência, o debate, o assunto foi muito pautado no Fluminense, por causa do estigma
que já é criado pelo clube, isso é uma outra história. A opinião pública já condenou o Fluminense. E como só tem como ter uma indignação por vez, não pode ter duas, já absolveu e já esqueceu o caso do Flamengo. Isso não tem a ver com camisa. Isso tem a ver com uma preguiça, uma seletividade da própria mídia que cobre o caso. É isso. Até a próxima. Valeu.